meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje o que nós vamos trabalhar é a correção de algumas questões do CESP. O CESP, o NB, é uma das principais organizadoras de concurso do país. E é sempre bom você ficar atento ao modo como ele cobra as questões. Na verdade, seu conteúdo, seu conhecimento teórico, você só vai saber testá-lo realmente dentro das questões. E o CESP tem pegadinhas. Nós vamos elaborar algumas questões ou algumas sequências de análises aqui em que você, às vezes, nem precisa do texto, você precisa do conhecimento, o CESP tem isso, mas nós vamos trabalhar também com algumas pegadinhas. Então, é preciso estar atento para aqueles elementos que têm um só valor e você já tem que eliminar, e para aqueles elementos que você tem que perceber que podem ter mais de um valor e você tem que verificar dentro de contexto, ok? Nesse primeiro momento, nós vamos colocar algumas questões de vários assuntos para ir mostrando como é que ela cobra, para você ter uma noção geral de como são as questões do CESP. E uma observação, essa é a única organizadora que você pode primeiro ler o comando e depois você volta para o texto. Nós vamos mostrar quando nós trabalharmos um texto inteiro. Primeiro nós vamos trabalhar, na verdade, por assunto. E aí, vamos ver que nós temos que ler os fragmentos, né, as linhas onde ela pediu para fazer a análise. Mas aí, o que a gente precisa? Primeiro saber o que ela quer. Depois verificar no contexto se aquilo que ela descreve, se aquilo que ela propõe está certo ou está errado. Ok? Nós vamos começar com algumas questões de concordância. Colocamos algumas questões de concordância verbal e de concordância nominal. Algumas, para você ter uma noção geral, tá? Essa primeira questão, ela é de concordância verbal. Ela é de julgar, ela é de múltipla escolha. Mas mesmo quando o CESP trabalha múltipla escolha, a linha de raciocínio é a mesma. Você precisa julgar se aquela afirmação está certa ou está errada. A afirmação da letra A afirmação da letra B, a afirmação da letra C. Você precisa julgar sempre item por item, mesmo quando você tem múltipla escolha, tá? Ó, essa questão é uma questão do TRT, primeira região, foi para analista, tá? É de 2008. É só para avisar, regras de concordância não mudaram, tá? Então, continuam as mesmas. Julga os fragmentos de texto apresentados nos itens abaixo quanto à concordância verbal. Então, é o primeiro item, a gente vai ter que verificar se esse primeiro item está certo ou está errado. Então, vamos lá. De acordo com o respectivo estatuto, a proteção à criança e ao adolescente não constitui obrigação exclusiva da família. Se você vai julgar alguma coisa quanto à concordância verbal, então, primeiro você marca o verbo, primeiro você marca o verbo, primeiro você marca o verbo. E do verbo você procura o sujeito, ok? O verbo aqui, ó, de acordo com o respectivo estatuto, a proteção à criança ou adolescente não constituem obrigação exclusiva da família. Então, tá. Olha o que nós temos aqui. O verbo constituir. Do verbo, eu vou perguntar qual é o sujeito. Pergunta para sujeito é quem ou o que, quem ou o que, quem ou o que, quem ou o que. O sujeito é um termo não precedido de preposição. Ele pode ser imenso. O núcleo dele não vem precedido de preposição. Então, eu tenho aqui, ó. O que, vou perguntar. O que não constitui obrigação exclusiva da família? O que não constitui obrigação exclusiva da família? Vamos obter como resposta isso aqui, ó. A proteção à criança e ao adolescente. Tudo isso é o sujeito. Tá? A proteção é a criança e ao adolescente. Qual é o problema? O problema é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, olha só. A criança está com crase. Então, significa que está com preposição. Tá? Ao adolescente, ó, está com crase. Significa que está com preposição. O núcleo do sujeito é proteção. Então, ó, é com quem o verbo concorda. Esse é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição, tá? Ele vem precedido de artigo, de numeral, de pronome. Então, se o núcleo é a proteção não
constitui. A proteção não constitui. Então, esse primeiro item, ele está errado. Se é para você julgar, o primeiro já está errado. A correção é: de acordo com o respectivo estatuto, a proteção à criança e ao adolescente não constitui obrigação exclusiva da família. Ok. Primeiro item, errado. Então, vamos lá. Segundo item, você tem aqui, ó. Na redação da peça exordial, deve haver indicações precisas quanto à identificação das partes, bem como do representante daquele que figurará no polo ativo da eventual ação. Vamos marcar os verbos, tem mais de um, ó. Deve haver, eu tenho. Na redação da peça exordial, deve haver indicações precisas quanto à identificação de partes, bem como do representante daquele que figurará no polo ativo da eventual ação. Tenho dois verbos e aí eu vou ter que analisar cada um deles, tá? Bem aqui você tem, ó, deve haver. Esse deve é verbo auxiliar e haver é verbo principal. Quem manda é o verbo principal. Esse verbo haver aqui, você tem que lembrar o seguinte. Verbo haver, você analisa o sentido. Se o verbo haver tiver sentido de existir, ele morre no singular e repassa isso para o auxiliar dele. Então, olha só. Deve haver, devem existir. Tem sentido de existir? Ele não tem sujeito. Ó, ele não tem sujeito. Ele fica no singular e o auxiliar dele morre no singular. Ou seja, a construção está correta. Aí ele diz, deve haver indicações precisas quanto à identificação das partes, bem como do representante daquele que figurará. Se é do representante daquele que figurará, quem vai figurar é aquele, ó. Aquele figurará. Na verdade, aqui você tem duas orações, ó. O sujeito vai ser o que, mas o verbo concorda com o antecedente do que. O verbo concorda com o antecedente. Esse antecedente está ou não está no singular? Então, o verbo fica no singular. Se fica no singular, o segundo item está certo. Então, o primeiro item estava errado, o segundo está certo. Concordância no singular, porque você tem verbo haver no sentido de existir. Concordância no singular, porque ele se refere a um termo que está no singular. Ok? A legislação ambiental prevê que o uso de água para o consumo humano e para a irrigação de culturas de subsistência são prioritários em situações de escassez. Vamos marcar os verbos. Então, vamos lá. Prevê. São. Aí vamos marcar o adjetivo também, né? É verbo mais adjetivo para ver se ficou ok. Então, vamos lá. A legislação ambiental prevê. Só perguntar para o verbo. Quem é que prevê? A legislação ambiental. Então, ó, a legislação ambiental é o sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, que é legislação. Se legislação está no singular e o verbo está no singular, concordância, ok. A legislação prevê que o uso de água para o consumo humano e para a irrigação de culturas de subsistência são prioritários. Peraí. Vamos ver agora o que é prioritário, tá? Sujeito todo. A legislação prevê que o uso de água para o consumo humano e para a irrigação de culturas de subsistência são prioritários. Tudo isso agora é sujeito de são prioritários. Só vamos ver o seguinte, ó. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, tá lembrado? Então, assim, ó. O uso de água, esse de é preposição. Para o consumo humano, para é preposição.
E para a irrigação é preposição. O núcleo do sujeito é uso. O núcleo do sujeito é uso, tá? Então, na verdade, você tem isso, ó. O que é prioritário? O uso. Então, o uso é prioritário. A construção estava errada. Então, ó, a legislação ambiental prevê que o uso de água para o consumo humano e para a irrigação de culturas de subsistência é prioritário. O uso é prioritário. O uso é prioritário. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. E o CESP é campeão de colocar um sujeito bem distante mesmo. Você é que tem que procurar. Então, o primeiro item estava errado, o segundo estava certo e o terceiro está errado. Quarto item. A administração não pode dispensar a realização do EIA, mesmo que o empreendedor se comprometa expressamente a recuperar os danos ambientais que porventura venham a causar. Verbos. Pode dispensar, então não pode dispensar, mesmo que o empreendedor se comprometa a recuperar os danos ambientais que porventura venham a causar. Vamos lá. Vamos ver os sujeitos, né? Quem é que não pode dispensar? A administração. Então, olha só. A administração é o sujeito dessa primeira forma verbal. Então, você tem isso. A administração não pode dispensar. O núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Ok? A administração não pode dispensar a realização do EIA, mesmo que o empreendedor se comprometa. Mesmo que quem se comprometa? O empreendedor. Então, ó, o sujeito aqui é o empreendedor. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O empreendedor está no singular, verbo no singular, ok. Tá, mesmo que o empreendedor se comprometa a recuperar, porque é uma locução, tá? Se comprometa a recuperar. Só quem flexiona é o verbo no auxiliar, tá? O primeiro verbo. Então, o empreendedor se comprometa a recuperar os danos que porventura venham a causar. Peraí. Não são os danos que vão causar. Quem vai causar são os empreendedores. Continua sendo o mesmo sujeito, ó. A administração não pode dispensar a realização do EIA, mesmo que o empreendedor se comprometa a recuperar os danos que ele, o empreendedor, venha a causar. Então, quem vem a causar? Não são os danos que vem a causar nada, é o empreendedor que vem a causar danos. Ou seja, a construção está errada. Isso aqui se chama contaminação. Ou seja, a palavra que vem antes está no plural, aí você aceita o verbo no plural, só porque a proximidade dos termos estão no plural. Não há concordância com proximidade. A concordância é com o termo ao qual o verbo se refere. Dica: sempre trabalhe com setas. Sempre trabalhe indicando a quem o verbo está se referindo, que aí você deixa claro que você compreendeu o texto, soube analisar. Esse item também está errado, só estava certo o item 2. Ok? Já tem mais um. A ausência dos elementos e requisitos a que se referem o CPC pode ser suprida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não for proferida a sentença de mérito. Então, bora lá. Eu tenho aqui. Se referem, né? Pode ser suprida, enquanto não for proferida. Tá. Não esqueça de verificar a quem os termos se referem. E uma dica, sujeito não é quem vem na frente, tá? E também enxerguem orações intercaladas. Vou mostrar aqui, ó. Bem aqui você tem uma oração
intercalado, ó. Esse a que está começando uma oração, tá? Que vem até aqui, ó. Você pode ler por fora e você pode ler por dentro. Então, você tem isso aqui, ó. Por fora. Vamos pôr em vermelho aqui, ó. O que pode ser suprida? Ó, por fora. O que pode ser suprida? A ausência de elementos e requisitos. E aí, ó, você tem um núcleo do sujeito que não vem precedido de preposição. Você tem isso, ó. A ausência pode ser suprida. Mas quando eu pergunto aqui dentro, a quem se refere? Ó, vamos mudar um pouquinho a cor aqui. Eu tenho aqui. A quem se refere? Se eu perguntar a quem, gente, não é pergunta para sujeito. Tá? Pergunta para sujeito é quem ou o que, ó. Isso aqui tá com preposição, não sei se você reparou. Então, eu quero saber o seguinte, quem aqui, ou o que, né, se refere à ausência? Quem se refere é o CPC. E aí, ó, o CPC é que é o sujeito. Então, você pode ler na ordem direta. Você tem o seguinte, ó. Você pode ler na ordem direta. O CPC se refere à ausência dos elementos de requisito. Esse que aqui, só para te avisar, ele está com preposição. Então, ele não pode funcionar como sujeito. Ele está remetendo ao que foi dito antes. Mas, ó, isso aqui é preposição. Lendo na ordem direta, o CPC, termo sem preposição, tá? Se refere à ausência. Mais uma dica, você pode ler o CPC bem aqui, ó. Você pode ler na ordem direta. Você pode ler assim, ó. A ausência dos elementos e requisitos a que o CPC se refere. A que o CPC se refere. Pronto, você leu o sujeito na ordem direta. A construção já estava errada. Pode ser suprida em qualquer tempo e grau, enquanto não for proferida a sentença. Enquanto o que não for proferida, enquanto não for proferida a sentença de mérito. A sentença de mérito é o sujeito. E aí, ó, todas as concordâncias estão ok, menos a do verbo referir-se. Então, todas as concordâncias estão erradas de todos os itens, menos do item 2. E a questão era essa, ó. A quantidade de itens certos é igual a... Bom, só estava certo mesmo o item 2. Só estava certo mesmo o item 2. Se só tinha o item 2, então a quantidade é 1. Só era um item que estava correto. Essa questão de quantidade de itens do CESP derruba algumas pessoas. Alternativa letra A. Ok. Aqui era para a gente ver a concordância verbal. Essa questão aqui do CESP, olha só, é da Polícia Federal, tá? É para administrador, foi em 2014, tá? É a área administrativa. É para julgar se a afirmação está certa ou se a afirmação está errada, tá? Sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto, o segundo período do segundo parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma. Yara, eu tenho que ler o segundo parágrafo. Antes de você ler, toda vez que ele colocasse sentido original e correção gramatical, faça o seguinte, primeiro leia o fragmento que ele te deu, primeiro, tá? Leia, e verifique se a correção está adequada. Se estiver correto, aí você volta para o texto e verifica se mantém o mesmo sentido. Porque analisar o sentido é mais complexo do que analisar o processo gramatical, tá? Então, eu tenho aqui, ó, está correto? Aí eu volto para o texto. Não tá, eu nem volto, tá? Tá aqui, ele reescreveu, é isso aqui, ó. As leis que dispõem sobre segurança. Se eu vou analisar se uma coisa está correta ou não, a primeira coisa que eu verifico é
concordância. Eu faço assim, verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Analiso primeiro concordância, depois regência, depois pontuação, sigo essa linha. Então, eu tenho aqui, ó, as leis que dispõem sobre segurança. Quem é que dispõe sobre segurança? As leis. Então, ó, na verdade, ó, esse que é que vai ser o sujeito, tá? Mas o verbo, ele vai concordar com o antecedente. E o antecedente é as leis, que é a quem se refere. O verbo concorda com o termo ao qual ele se refere. Se são as leis, deveria ser as leis que dispõem. Já está errado. Então, assim, se é para eu analisar a correção, primeira coisa que eu verifico logo é se a construção está correta. Então, se já é as leis que dispõem, deveria ser dispõem sobre segurança. Por fora você tem isso aqui, ó. Ok. Você tem as leis devem estar, ó. Por fora. Você tem uma oração por fora e você tem uma oração por dentro. Então, assim, por fora, as leis devem estar em conformidade. Por dentro, as leis que dispõem sobre segurança. O item já está errado. Então, o item 2 está errado. Ok. Item 3. Lembra que eu te disse que a única organizadora que você pode ler primeiro o comando para depois você voltar para o texto, tá? Isso aqui foi para o MPU 2013 analista. Quando eu adaptei e coloquei no fragmento acima, mas você sabe que ela fala em linha, né? Na linha 1, na linha 2. A forma verbal espanta flexiona-se no singular para concordar com o sujeito oracional ao que nele se penetrou. Sujeito oracional é um sujeito que é oração, é um sujeito que contém verbo. Se eu disser, por exemplo, cantar é bom, o que é bom? Cantar é um sujeito oracional. Se eu disser cantar músicas alegres é bom, o que é bom? Cantar músicas alegres. Então, o que você tem? O sujeito oracional, ele contém verbo. Só que sujeito, gente, não vem precedido de preposição. Por exemplo, se eu tenho essa consciência de que sujeito é termo não precedido de preposição, quando ela me diz que isso aqui é o sujeito, eu já sei que está errado. Preste bem atenção. Ela me disse que isso aqui é o sujeito. Eu vou olhar para isso aqui e olha o que eu vejo. Ao. Esse a é uma preposição. E eu sei que sujeito, se isso tudo é o sujeito não vem iniciado por preposição. Então tá, vou marcar lá o verbo para eu ver que é um sujeito mesmo. A beleza do direito transfunde-se no cipoal entrançado do formalismo. Ao que nele se penetrou, espanta somente, o verbo que ela perguntou foi espanta, né? Espanta somente encontrar fórmulas, só ouvir fórmulas, só conseguir fórmulas. Tudo amarelo, cor de ouro e nada azul, a cor da justiça. Você tem aqui, ao que nele se penetrou. Quando ela me diz ao que nele se penetrou, pela presença aqui de preposição, eu já sei que isso aqui não é o sujeito. Então, eu vou perguntar para o verbo, tá? O que, olha só, o que espanta ao que nele se penetrou? O que espanta é somente encontrar fórmulas. Então, somente encontrar fórmulas é que é o sujeito. E é um sujeito oracional. Como é que eu sei que é um sujeito oracional? É que tem verbo. Só que ele não é introduzido por preposição. Então, o que espanta é encontrar fórmulas. Cantar muito espanta os males. Ó, cantar espanta os males.
Encontrar fórmulas espanta ao que nele se penetrou. Ou seja, a afirmação aqui estava errada. Isso é uma questão típica do CESP. O CESP trabalha a concordância perguntando se o verbo está no singular ou no plural. O verbo só vai para o singular ou para o plural dependendo do sujeito. E aí o CESP pergunta para você se tal verbo está no singular porque se refere a tal termo. Ele está dizendo que aquele termo é o sujeito e você precisa encontrar. Pergunta para sujeito é quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem ou o quê? Sujeito oracional é sujeito que contém verbo. É sujeito que contém verbo, porque é um sujeito que é uma oração. Mas sujeito não vem precedido de preposição. Então já fica ligado, ó. Se ele te dá uma oração e aquela oração está iniciada por preposição, ela não funciona como sujeito. Ok? O item está errado. Ok. Mais uma vez a gente avisa que eu posso ler primeiro o comando, depois eu volto para o texto. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir. Criaram-se, no fragmento acima, por foram criadas. Questão típica do CESP. É uma questão que envolve a partícula se, né? Você com certeza já fez esse tipo de exercício, né? O tipo, alugam-se casas, casas são alugadas. Vendem-se carros, carros são vendidos. É o famoso sujeito passivo, tá? Você sempre pode transformar. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Você tem que primeiro encontrar o sujeito e olhar, verificar se ele está no singular ou se ele está no plural. Segundo, é preciso manter o mesmo tempo. Passado, passado, presente, presente, futuro, futuro. Ok? Que a pegadinha pode estar aí. Então, vamos marcar o verbo, né? Você tem aqui, ó. Com isso, surgiram então as comissões mistas de conciliação, cuja função era conciliar os dissídios coletivos. E, no mesmo momento, criaram-se as juntas de conciliação e julgamento, que conciliava e julgava os dissídios individuais do trabalho. Primeiro, a gente procura o sujeito. Ó, ele diz, criaram-se as juntas de conciliação e julgamento. A pergunta é, criou-se o quê? As juntas de conciliação e julgamento. Tudo isso é o sujeito, ok? O verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito. Então, criaram-se as juntas de conciliação. Posso dizer que as juntas de conciliação foram criadas. Atentem que criaram é passado. Então, quando eu digo foram, eu mantive o mesmo passado, né? E continua concordando com o mesmo sujeito. Ou seja, a transformação está certa. Transformação está exata. Ok? Isso é uma questão típica. Nós ainda vamos ver muito aqui, trabalhando com essas questões do CESP. Ok?